Amigos, vamos entender hoje a respeito do tempo dos gentios. Tempo dos gentios, eu vou basear num discurso do presidente e profeta da igreja, Ezra Taft Benson, que ele explanou um pouco sobre o tempo dos gentios. Ele era um apóstolo na época que ele falou esse discurso. Prepare yourself to the great day of the Lord. Numa revista da igreja ele escreveu no New Era, em maio de 1982. Muitas pessoas, membros da igreja, se perguntam o que é o tempo dos gentios. Vamos entender o que seria o tempo dos gentios. O Senhor chamou os dias em que vivemos de os tempos dos gentios. Os tempos dos gentios referem-se ao período de tempo que vai desde quando o Evangelho foi restaurado no mundo. Vocês lembram? Em 1830 foi a restauração do Evangelho. Até quando o Evangelho será novamente pregado aos judeus? Depois que os gentios o tiverem rejeitado, aí vai ser pregado aos judeus. O Senhor explicou isso da seguinte maneira, vamos entender. Abre aspas. E quando os tempos dos gentios chegarem, uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho. Mas eles não a recebem, porque não percebem a luz e desviam de mim o coração por causa dos preceitos dos homens. E nesta geração se cumprirá o tempo dos gentios, como está em Doutrina e Convênio, na seção 45, 28 e 30. Tá? Saberemos que os tempos dos gentios estarão aproximando-se de seu cumprimento por meio de alguns sinais. E vamos juntos entender quais sinais. E naquele dia se ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, e toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará. E dirão que Cristo retarda a sua vinda até o fim da terra. E o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante, como está na seção 45. Agora Mateus 24, na tradução do profeta José Smith. E também o evangelho do reino, olha que diz, e também este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, ou seja, a destruição dos iníquos. Irmãos, não estamos testemunhando o cumprimento desses sinais hoje em dia? O evangelho está sendo levado a todas as nações, onde os missionários podem entrar. A igreja está prosperando e crescendo, vocês concordam? Mas com toda a fúria incontida e uma ansiedade por seu tempo ser curto, como realmente é, o grande adversário de todos os homens, o inimigo de toda retidão, está disposto a destruir tudo que nos é de valor, tudo. Ele quer destruir tudo. Ouvimos e lemos muito acerca de guerras e rumores de guerra. A gente lê muito isso nos jornais. O agnosticismo, a imoralidade e a desonestidade imperam em nossa sociedade. A deserção, a crueldade, o divórcio e a maldade se tornam comuns, levando à desintegração do quê? De quê? Da família. Realmente vivemos nos tempos a respeito dos quais o Senhor se referiu, quando o amor dos homens esfriará e a iniquidade será abundante. A rejeição do testemunho dos servos de Deus pelas nações do mundo trará como consequência maiores calamidades, pois o próprio Senhor declarou, o que ele falou? Abre aspas. Pois depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos que farão gemer a terra em seu âmago,
e homens cairão por terra e não poderão ficar de pé. E vem também o testemunho da voz de trovões e da voz de relâmpagos, e da voz de tempestades, e da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites. E todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Você pode ler isso na seção 88, versículos 89 a 91. E haverá homens nessa geração que não passarão até que vejam uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos, mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. E haverá terremotos também em diversos lugares, muitos terremotos, e também muitas desolações. E ainda assim os homens endurecerão o coração contra mim, o Senhor disse. Contra mim, e levantarão a espada uns contra os outros, e matar-se-ão uns aos outros. É só ler na seção 45, lê lá, do 31 ao 33, seção 45, do 31 ao 33. Muito bem. O mundo presenciará uma cena de conflito como nunca aconteceu antes. Ainda assim, o coração dos homens se endurecerá contra as revelações do céu, mesmo assim. Sinais ainda maiores serão dados para anunciar a aproximação do grande dia do Senhor. Ponto. 2 pontos. Uma aspa. E verão sinais e maravilhas, pois serão mostrados em cima nos céus e embaixo na terra. Ponto. E verão sangue, fogo e vapores de fumaça. E antes que venha o dia do Senhor, o sol se escurecerá e a lua tornar-se-á em sangue e as estrelas cairão do céu. É a seção 45. Concordo que esse é um assunto desagradável, né? Você concorda? É um assunto desagradável de ser debatido. Muito desagradável. Não sinto nenhuma alegria, o presidente Benson fala, não sinto nenhuma alegria em descrever este quadro. Nem anseio pelo dia em que as calamidades se abaterão sobre a humanidade. Mas estas coisas não são minhas. O apóstolo Senhor falando. Foi o Senhor que as proferiu, sabendo que sabemos como servos de Deus, podemos hesitar em erguer a voz de advertência a todos que quiserem ouvir para que estejam preparados para os dias que virão. A pergunta, não vamos hesitar, vamos falar do Evangelho. O silêncio diante de tamanha calamidade é um pecado.